Novo grupo 105R7000. Esse aqui é um Ultegra. Ele está aqui apenas como ilustração. O que eu costumo dizer é o seguinte. O 105, principalmente nesse momento, ele nunca esteve tão próximo do Ultegra e do Dura-Ace quanto nessa versão. Eles estão próximos em relação a acabamento, estética, precisão. Mas quando se fala em preço, eles estão muito distantes. Quando a questão é preço, aonde está o Dura-Ace? Lá na frente, não dá nem para enxergar. E o 105? Muito atrás. E o Ultegra continua no meio do caminho, quando se fala em preço. Quando se fala em características técnicas, acabamento, estética, eles estão todos ali, muito próximos, ou nunca estiveram tão próximos. Por isso que eu sou super defensor do grupo 105, e eu acho que eu sempre serei. Eu acho que sim. Quais são as principais diferenças do grupo 105R7000 atualmente, quando comparado com todos os outros até o momento? Primeira versão que ele possui o próprio freio hidráulico, o próprio caliper do freio a disco hidráulico e o shifter muito mais parecido com o Ultegra e com o Dura-Ace. A pegada é muito mais parecida com o Ultegra. Lembrando que o 105 só versão mecânica do acionamento dos câmbios. Não tem a versão eletrônica. Sinceramente, eu acho que o Ultegra já faz esse papel. Não sei o quanto necessário seria ter um 105 eletrônico. Mas eles incluíram o freio a disco hidráulico, mas ainda existe a versão freio tradicional ferradura. Outra coisa muito bacana que eles fizeram, eles voltaram a produzir. Eu lembro que muito tempo atrás existia o shifter, o STI para mãos pequenas. E eles voltaram a fazer isso, se eu não me engano, é o 105R7025. Qual que é a diferença? Eles aproximaram, eles mudaram esse ângulo da alavanca, colocaram mais próximo do guidão. Então você tem um bom acionamento do freio com um alcance menor. Em relação ao shifter é isso, só versão mecânica com a opção freio tradicional, ferradura, ou freio hidráulico e agora com o próprio caliper 105 que ficou bem bonito. Depois que você segura o shifter, você quer trocar de marcha. Para trocar de marcha, você precisa acionar o câmbio dianteiro. Ele continua também parecido com os outros dois grupos superiores, mas com uma coisa que é muito mais para os mecânicos do que para as pessoas que usam, mas é o ajuste da tensão do cabo com um parafusinho, porque os mecânicos sabem, é meio chatinho ficar regulando tensão de cabo dianteiro, ou você precisa daquela rodelinha para ficar regulando em algum lugar. Esteticamente não fica bacana, é melhor regular tudo no freio, no câmbio dianteiro, além de ter um desenho aperfeiçoado para permitir com que você use pneus mais largos. Câmbio traseiro. Câmbio traseiro também, parecido com esse daqui, ele tá com esse desenho que ele fica mais protegido, mais embaixo do cassete. O funcionamento médio dele está abaixo do cassete, o que é muito bacana. Em caso de queda, você diminui a chance de perder o câmbio. Existe o cage curto para os cassetes, que vão até 30. 11, 25, 28, 30. Existe a opção dos cassetes 32 e 34. Se você usar o cage longo ou médio cage, que eles chamam, você consegue usar o cassete do 28 ao 34. Então é uma relação bem versátil. Então já falei do câmbio, aproveitei e falei das opções de cassete 25, 28, 30, 32, 34. Pé de vela, super parecido com o Ultegra e com o Dura-Ace esteticamente, tem esse mesmo desenho. Opções de coroa, as três opções mais comerciais, que são 5339, 5236 e 5034. Eu acho que é isso. Em relação ao preço, não tem a divulgação, ou pelo menos eu não encontrei, se alguém souber, mas em dólar, geralmente, algo próximo de 600, 650 dólares. O que representa, em média, 400, 500 dólares mais barato do que
o Ultegra. E o Ultegra, por sua vez, ele é em média metade do preço do Dura-Ace. Só para simplificar a comparação, nós temos o seguinte aspecto geral. 105 é a metade do preço do Ultegra e o Ultegra é metade do preço do Dura-Ace. Em relação a peso, 105 em média é 200, 300 gramas mais pesado que o Ultegra. E o Ultegra é em média 400, 500, 600 gramas mais pesado que o Dura-Ace. Então nós temos uma diferença de peso muito mais considerável do Ultegra para o Dura-Ace do que quando comparado o 105 para o Ultegra. A diferença do Ultegra para o Dura-Ace é uma diferença menor, 200, 300 gramas, com um investimento que é próximo do dobro, às vezes um pouco menos, por isso que eu considero uma ótima opção. Eu acho que quando você compara Dura-Ace com 105, são públicos completamente distintos. No meio desses dois públicos, nós temos o Ultegra. O Ultegra, ele serve para aquelas pessoas, talvez, que queiram uma opção mais barata que o Dura-Ace. Talvez elas até tenham grana, mas elas não querem fazer esse investimento. E também é uma opção para quem tem o 105, mas quer um grupo um pouco melhor e vai pro Ultegra. Por isso que no final das contas, eu acho que para um público geral, o 105 é o melhor grupo que existe de longe. Para um público mais envolvido, que tem certeza do que quer, eu acho que o Ultegra, sem dúvida nenhuma, é o grupo mais versátil, que encontra o melhor equilíbrio entre características técnicas e preço. Só para fechar, né, para a informação ficar um pouco mais completa, quando se compara com todos os outros grupos, eu sei que tem várias pessoas que conseguem ter uma ótima performance, treino, competição, que chegam na frente de pessoas usando Dura-Ace, pessoas que usam Tiagra, Sora e etc. Com certeza isso pode acontecer, só que esses grupos eles não são compatíveis entre eles. Então, quando você tem que tomar a decisão de fazer um upgrade, você tem que fazer um grande investimento porque você tem que trocar o grupo inteiro. E quando você fala dos grupos a partir do 105, você pode fazer um investimento progressivo. Então eu não estou querendo dizer que uma pessoa que tem um Tiagra, ela não possa andar mais do que um cara que tem um Dura-Ace, porque afinal de contas isso é mais do que isso pode acontecer. Agora, para o cara que tem o Tiagra, que anda, que dá na cabeça de quem tem um Dura-Ace, o problema do cara do Tiagra é que quando ele quiser trocar de grupo, ou fazer upgrade, ou mudar na relação, ele tem que pensar, falar assim, puta, me ferrei. Ou eu compro um cassete novo Tiagra, ou eu troco completamente o grupo para ser compatível com outros grupos. Então, é em relação a isso. Fiquem à vontade, consideração, críticas, sugestões de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.